agora é hora do quadro 8 em Ponto. Em 1998, chegava a Santa Catarina um dos maiores programas educacionais de enfrentamento às drogas, o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. A ação é da Polícia Militar de Santa Catarina e o Major PM Reginaldo Rocha de Souza, coordenador estadual do PROERD, está aqui no 8 em Ponto para falar sobre o assunto, ele que é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Major, a inspiração do PROERD foi um programa que surgiu nos Estados Unidos, é isso? Isso, na verdade, ele surgiu em 83 nos Estados Unidos e a ideia é também de levar alguma coisa da polícia para dentro do ambiente escolar. Havia uma necessidade de fazer uma complementação. Em 98, o PROERD chega em Santa Catarina e com as suas devidas adaptações, ele começa a cidade de Lages a ser implantado. No primeiro momento, nós íamos até as escolas para pedir para dar aula e hoje, após 18 anos, esse processo se inverte, né? Hoje as escolas querem a presença da Polícia Militar dentro da escola, passando informações para esses jovens que ali estão. Bom, e qual é a linha mestra, né, de trabalho? O que o PROERD tem como linha mestra em termos do que é ensinado para as crianças? O que muita gente pensa é que, como o programa chama Programa de Resistência às Drogas e Violência, o policial vai falar apenas sobre drogas. E, na verdade, isso é uma pequena parte daquilo que a gente fala. Hoje, todo o foco do nosso trabalho está em como a criança pode tomar boas decisões no seu dia a dia. Como ela pode fazer boas escolhas, como essas escolhas que elas vão fazer hoje vão influenciar ela no futuro. Além dessas questões, também a gente trabalha a questão das drogas, entre algumas principais drogas, a questão de bullying, a questão dela saber se comunicar, a questão dela saber a quem ela pedir ajuda, a dificuldade em ela estar se comunicando, e quem ela pode encontrar referência no caso de pedir ajuda. Em muitos casos a gente encontra situações que muitas vezes há uma ausência da família muito grande e a referência de pedir ajuda acaba se tornando o policial militar que está em sala de aula. Então, uma série de situações que fazem com que a presença da Polícia Militar em sala de aula e para esse jovem que recebe informação seja de extrema importância. Bom, qual que o senhor acha que é o diferencial do PROERD na tentativa, então, de sensibilizar as crianças e os adolescentes com relação à questão das drogas? É o jeito de ensinar muito próximo da linguagem do jovem que também ajuda nessa hora? Essa é uma pergunta que todo mundo fala, qual é o segredo do sucesso do programa, né? Então a gente fala primeiramente que a gente trabalha com o que a gente entende melhor, que são as crianças. No segundo momento, é aquela figura do policial, que agora até há pouco ele estava ali na rua, ali fora, e de repente aquele policial vem para a minha sala de aula. Então o impacto do policial fardado em sala de aula é muito grande. A criança, ela vê naquilo ali, pô, meu referencial, como fosse o herói para ela. E aquelas informações que são repassadas pelo policial, ela absorve, porque é alguém diferente que vem passar informação diferente para ela. Nem todo policial ele é instrutor, tem que ter uma série de habilidades, até porque o público ele é muito exigente, a gente fala, porque a criança ela não mente, ela não vai, se a aluna estiver boa, ela vai dizer, e ela espera muito mais desse policial em sala de aula. Então o policial ele tem uma dinâmica diferente de tratar o assunto, tem toda uma técnica a ser desenvolvida, ele tem que, além de passar a informação, ele tem que cativar aquele aluno para que ele acabe gostando daquilo que está sendo apresentado em sala de aula pelo policial. O PROERD, Major, ele é um exemplo bem acabado, bem concreto, de que não é só a repressão que resolve o problema da violência, o problema das drogas aqui em Santa Catarina, como de resto em todo o país. A educação tem que vir junto, a presença do Estado de outras maneiras, que não apenas a repressão, também é importante? É fundamental. A gente fala que se houver a prevenção, se a prevenção for realmente eficaz, não apenas através das ações da Polícia Militar, mas de todo o sistema educacional, principalmente também da família, nosso trabalho será bem menor. A gente fala que a Polícia Militar trabalha hoje na prevenção para trabalhar muito menos no futuro. Então a prevenção ela é o caminho para a diminuição e para a redução dos problemas futuros, com certeza. O senhor tocou num assunto importante agora, que foi a família. Como trabalhar o adolescente, a criança, nos ensinamentos em casa, para que a família também se envolva nesse processo e também colabore para uma educação de qualidade para a criança, por um bom exemplo dentro de casa, enfim, para que muitas vezes a realidade de vulnerabilidade social de algumas comunidades não signifique uma mudança na postura de uma criança que está em sala de aula aprendendo como se afastar desse tipo de situação. O PROERD funciona com a junção dos três fatores, polícia, escola e a família. Então a família tem que estar muito ligada e tem que estar muito preocupada com a educação do filho. Quando a gente fala, não adianta a gente falar em prevenção, que a droga faz mal, se o exemplo não vem de casa, né? Então é fundamental que a família trabalhe nesse sentido. E hoje a gente percebe muitas vezes que as crianças que são levadas, ou as pessoas que são levadas às drogas, há um vazio muito grande na vida delas. E muitas vezes esse vazio é causado pela ausência do pai.
dos pais, de maneira geral. Então, aonde a droga só vai entrar na vida do filho para preencher um vazio. E muitas vezes esse vazio é causado pelos pais. Então o pai tem que supervisionar, tem que saber quem são os amigos desse filho, tem que acompanhar, tem que estar sempre em constante busca, tem que estar supervisionando. O filho é o maior bem que ele tem. Então não adianta ele querer lá aos 20 anos, chamar a polícia para vir dar um susto. Dar um susto, não. A polícia não vai resolver o problema em 2 minutos. Todo esse problema foi lá desde o início. Então a família tem que acompanhar desde cedo toda a vida, o histórico da criança, senão não vai ter trabalho nenhum de prevenção que dê jeito. A família tem que assumir o seu papel perante a educação dos seus filhos. Para a gente fechar muito rapidamente, quantas mil crianças já foram beneficiadas? 1.200.000 crianças no estado de Santa Catarina. E a partir de semana que vem nós temos mais de 100 formaturas em todo o estado. Perfeito. Major PM Reginaldo Rocha de Souza, coordenador estadual do PROERD, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar de Santa Catarina na repressão e na educação também. E a sua cidade é que agradece. Obrigado. Obrigado. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando sobre o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, não é, que é a ação da Polícia Militar nas escolas de Santa Catarina, que vem fazendo um trabalho belíssimo de prevenção ao uso de drogas para crianças e adolescentes. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações, só para você.